Ai, por que será que às vezes a gente do nada não vai com a cara de uma pessoa? Você bate o olho na pessoa e fala, gostei, cara estranha. Ai, e começamos a achar um monte de coisas sobre aquela pessoa e muitas vezes a gente nem sequer falou um oi para ela, só de ver. Só de ver a pessoa, a gente já começa a imaginar um monte de coisas que às vezes não tem nada a ver com a pessoa, às vezes pode ter. E falando nisso, eu lembro da minha faculdade, né, quando eu estava lá, logo no início, a hora que eu vi uma pessoa entrando, eu falei, Jesus, da onde saiu isso daqui? Né, eu também tive aquela coisa de antipatia, de achar que ela, né, era metida, que era exibida, tudo isso começou aqui, né, a passar ali lá na minha cabeça. Bom, essa pessoa se tornou a minha melhor amiga de faculdade, né? Ou seja, toda aquela imagem inicial que eu tive dela não se comprovou na hora que a gente estava ali conversando. Tudo bem, ela tinha uma forma de se vestir, um jeito de andar meio empinado, e isso me pareceu, esse jeito de andar empinado me pareceu que ela era metida, mas ela não tinha nada de metida. Metida estava sendo eu, de achar que sabia alguma coisa da vida do outro só pela performance daquela pessoa. Metida e arrogante estava sendo eu, de começar a tecer um monte de coisas aqui na minha cabeça sobre uma pessoa que eu nem havia ainda conversado. Então, quando nós fazemos isso, quando a gente vê uma pessoa e a gente já logo coloca todo um monte de qualidades em cima daquela pessoa, qualidades positivas ou negativas, não importa, o que nós estamos fazendo? São nossas interpretações. É aquilo que aquela pessoa espelha algo em nós e de nós. E normalmente são coisas que às vezes a gente não quer aceitar em nós. A gente não quer aceitar que estamos sentindo aquilo. Que até pegando esse exemplo meu da faculdade, quando eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, eu já atendia, eu já tinha feito um monte de cursos de especializações. Você é o bichão mesmo. Eu estava me achando, sabe, que eu sabia muito mais do que todo mundo. Olha a metida que estava aqui dentro de mim. Na época, lógico que eu não percebia isso. Mas depois eu falei assim, então a hora que eu vi aquela pessoa, remeteu e espelhou a mitidez que estava aqui dentro de mim em relação a toda aquela turma ali, onde talvez eu estivesse ali me sentindo mais do que todos os outros colegas. Quer dizer, horrível estar aqui assumindo isso para vocês, não é mesmo? Mas aconteceu isso, né? Então, eu só quero que vocês percebam que por mais horrível que seja, às vezes, a gente aceitar alguma coisa em nós, quando vemos no outro, que é mais fácil ver no outro do que aceitar em nós, é quando a gente começa a fazer esse tipo de julgamento. Não fui com a cara desse, fui com a cara daquele, aquele é metido, aquele não sei o que lá. Este é um momento mágico e maravilhoso para você parar e falar, opa, onde é que está isso em mim? Qual é essa parte do outro que está aqui acionando uma parte em mim e da qual eu não estou com nem um pouco de coragem de olhar? Não estou aceitando isso aqui dentro de mim. Essa sinceridade faz com que a gente realmente tire este véu que nos separa do outro e consigamos olhar o outro ser humano como ele é, sem a gente ficar nesse monte de julgamentos, de críticas, sem ter nenhuma coisa embasada, a não ser a nós mesmos. Agora pensa comigo, se você nunca falou com a pessoa, você não sabe quem ela é, você não sabe nada dela, essas impressões são dela ou são suas? E se são suas, não fazem parte do seu mundo e não do mundo dessa outra pessoa? Então é óbvio que tudo aquilo que você acredita que o outro é, sem nenhum embasamento real, é seu, é totalmente seu. Ai, assumir isso às vezes não é tão gostoso assim, não é tão fácil assim, não é mesmo? Agora você pode estar falando assim, Maura, mas às vezes você pode conviver com essa pessoa, começar a falar e a comprovar que ela é realmente tudo aquilo que você tinha pensado. Tudo aquilo que você bateu o olho e falou, poxa, é assim, então ela comprovou na realidade, eu vir aqui. Até mesmo numa realidade, quando você está convivendo com uma pessoa, muitas, mas muitas das coisas que a gente sente em relação ao outro também é nosso. Dificilmente a gente consegue olhar olho no olho do outro ser humano e enxergar aquela pessoa como ela é. Sempre está sobre os nossos véus. Os véus da nossa ilusão, da nossa percepção, do nosso mundo, das nossas experiências. Tanto é que a gente adora ficar dizendo, se fosse eu no lugar dela, faria isso, faria aquele outro. Se fosse você no lugar dela, você nunca vai conseguir estar no lugar de ninguém, a não ser no seu próprio lugar. O resto é tudo suposição.
E essas suposições que a gente faz, elas são extremamente errôneas, fogem completamente do que a gente poderia chamar de real, de palpável. Então a pessoa pode às vezes falar um pouco grosso, pode ser mais incisivo, pode até ter um jeito mais pomposo ali de falar, mas esse é o jeito, essa característica dela. O que este jeito elicia em você tem a ver com você. Se não, você fala assim, poxa, mas então nada é do outro, tudo é meu? Essas impressões são. O que é do outro realmente é aquilo que é palpável, observado por todos, o que é dito, né? Daí você fala, então isso é ele. São os fatos, são as ações, não as interpretações. O que você pode dizer do outro é, essa pessoa pegou este caderno que não era dela, tirou cópias indevidas e depois restituiu o caderno como se nada tivesse acontecido. Isso é uma observação. Então você está observando este comportamento observado, daí você fala, então isso foi o que essa pessoa fez. Agora, na hora que você começa a atribuir qualidades, então ela foi descarada porque ela pegou este caderno e tirou cópias e depois entregou e foi dissimulada porque não falou nada, essa pessoa é desonesta, ela é intrigueira, ela quer se aproveitar. Tudo isso que a gente está falando, que nós chamamos de um julgamento, e todo julgamento tem a ver conosco e não com a pessoa em si, são qualidades que nós estamos colocando no outro que não tem a ver exatamente com o fato observado. Então, na hora que você está diante de uma pessoa, você tem que olhar para ele e enxergá-lo através ou além dos seus filtros, além dos seus véus. E isso tudo a gente consegue com baita autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você consegue ver o outro. Quanto menos a gente se conhece, menos eu vejo o outro. Se eu não tenho capacidade de olhar para mim, eu vou olhar para o outro com tudo aquilo que eu não quero ver de mim. Eu vou jogar para o outro. É a famosa projeção. É o espelhamento. O que está aqui eu não vejo, eu jogo para lá para ver se eu consigo ver. E daí eu também não consigo ver em mim porque eu fico ainda colocando, dizendo que é o outro e não eu. Então qual é o melhor caminho para que a gente saia dessa coisa, desse julgamentozinho, não fui com a cara de um e do outro? É se autoconhecer, é olhar para dentro de si, é perceber que as pessoas revelam quem você é, que a gente cresce através das relações, que não tem como um ser humano crescer isolado no cume das montanhas sozinho, porque ele não vai ter essa relação que vai estimulá-lo a se ver. Quando nós olhamos no olho de alguém, na pupila de alguém, o que é que você vê? Você se vê na pupila dessa pessoa. Olha que interessante, é bonito isso. Você não vê a pessoa, você vê a você refletido nos olhos dela. Então o que é isso? Senão você está olhando para o outro, mas o outro está espelhando você. E esse espelhamento, ele tem que ser muito cuidadoso, você tem que saber muito bem o espelho que é você para não espelhar-se no outro e não achar e não atribuir qualidades ou defeitos teus no outro. Mesmo quando a gente fala de uma idolatria, alguém que você admire demais, que você às vezes nem conhece essa pessoa realmente, mas você cria uma imagem dela. Essa imagem linda, bonita, também é uma parte bonita sua refletida nessa pessoa. Quando você bate o olho em alguém, você vai com a cara dessa pessoa logo de imediato, também são coisas tuas que estão sendo eliciadas. E daí você passa a ter uma relação boa com essa pessoa porque ela te ajudou a resgatar algo bom em você. Ou você passa a ter uma relação ruim com essa pessoa porque ela te ajudou a resgatar uma parte não boa sua. Então é a sua parte boa ou a sua parte não boa sendo expostas nessa relação para ser trabalhada, para ser compreendida, para que você cresça. É lógico que a gente resgatar uma parte boa nossa faz com que a gente diz, eu gosto dessa pessoa. Resgatar uma parte ruim, a gente fala, eu não gosto dessa pessoa. Quando na realidade você deveria dizer, eu não gosto desse lado, desse aspecto meu. Nossa, eu gosto muito desse meu aspecto. Né? E aqui te trazer uma autoestima e no lado negativo te trazer uma força de transformação. Quando a gente se coloca assim em qualquer relação, a gente percebe que a gente pode ir com a cara de qualquer pessoa. Porque a cara de qualquer pessoa vai refletir a sua cara escondida de você mesmo. E que bom que eles estão puxando aspectos teus e que vai te ajudar a você lapidar
a purificar este seu filtro entre eu e o outro. E desta maneira, a gente não fica com aquela impressão, né? Tem até aquele ditado, assim, a primeira impressão é a que fica. Tá, a primeira impressão é aquela que fica porque chama de imediato aspectos teus. Estes aspectos teus ficam no seu campo, porque eles foram conclamados, eles foram iniciados, então eles ficam aqui. Essa primeira impressão realmente vai ficar na sua mente sobre aquela pessoa. E que depois você terá um bom tempo de convivência para essa primeira impressão ir se desfazendo. E daí você fala assim, nossa, não era nada do que eu pensava. Agora eu consigo te ver, né? Agora eu vejo você. Antes eu vi a impressão que você me causou. Então a primeira impressão é sempre a impressão que o outro te causa e não o quem ele realmente é. Bom, pensando dessa forma, você pode me perguntar, ora, então eu tenho que ir com a cara de todo mundo? Não, você pode não ir com a cara de todo mundo, mas você só tem que saber que essas caras boas são suas. Só isso. E daí você se permite conhecer, dar um novo passo. E este novo passo é, deixa eu me conhecer e deixa eu conhecer essa outra pessoa. Daí você estabelece uma relação. E uma relação de solidariedade, de amizade, de cumplicidade com qualquer ser humano. Bom, agora compartilha aqui conosco quais são as pessoas que você não vai com a cara e qual é a cara que essa pessoa tem. Porque essa é justamente a sua cara. Tá certo? E se você quiser ativar ainda mais o seu poder mental e ativar a força de ser criador da sua própria realidade, acesse mauradealbanese.com.br e inscreva-se na minha lista de e-mails que você vai receber dicas exclusivas para você, para te manter sempre muito atento àquilo que você pode trazer de melhor da sua mente. Lembrando o quê? Que a sua mente cria a sua realidade. Então traga essa força, crie, realize e corte esses véus que te impedem de descobrir o seu verdadeiro potencial.